Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Escatologia. Hoje a nossa aula de número 5, do curso de Escatologia. Já tivemos 4 aulas aí, no nosso curso de Escatologia. Hoje vamos então estudar aqui, com a permissão de Deus, a nossa 5ª aula, E hoje o nosso tema, gente, é um tema bem interessante. O tema será o seguinte: a igreja poupada da tribulação, tá? Porque, se Deus quiser, se tudo correr dentro do que a gente está planejando, na aula que vem nós vamos falar um pouquinho sobre esse período chamado Grande Tribulação. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente, Nós já falamos algumas coisas, é inevitável, que durante as aulas a gente vá tocando, nesses assuntos, mas na aula que vem, permitindo Deus, eu quero então entrar mais especificamente nesse assunto, da grande tribulação. Então, como na aula passada a gente falou sobre o arrebatamento da igreja, Na aula passada nós falamos sobre o arrebatamento da igreja e sobre a ressurreição dos santos. E como na aula que vem, permitindo Deus, a gente vai falar sobre esse período chamado Grande Tribulação, então hoje eu quero falar com vocês sobre os argumentos, os argumentos bíblicas que nós temos, então, para entender, para acreditar, que a igreja vai ser poupada do período da grande tribulação, tá? Então, nós vamos ver aqui hoje algumas bases bíblicas, alguns indícios, assim, nas escrituras, alguns argumentos, Todos eles a gente vai tentar aqui embasar biblicamente, escrituristicamente, para, então, argumentar a favor desta visão, da visão pré-tribulacionista, Bom, sempre é bom a gente relembrar, gente, os termos, os termos, tá? Então, eu sempre tenho falado para vocês aqui que nós estamos partindo de uma visão. A nossa visão ela é pré-milenista, pré-tribulacionista. É pré-pré, fica fácil de gravar, Então, porque existe o pós-milenismo, existe o amilenismo, existe o pós-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, Então, a nossa visão escatológica, a minha visão particular, bem como a visão da denominação a qual eu faço parte, eu sei que tem muita gente que está assistindo essas aulas que são da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, não só lá do Tucuruvi, onde eu sou pastor, mas de outras igrejas também, E sei também que existem outras pessoas de outras denominações que estão acompanhando o curso. Então é sempre bom a gente se posicionar, Então a nossa visão escatológica aqui é pré-milenista, pré-tribulacionista. Tá? O que significa isso? Vamos relembrar? Vamos relembrar aqui essas definições? Então, a visão pré-milenista acredita o quê? Que Cristo, a segunda vinda de Cristo, a revelação de Cristo, aquela vinda em que todo olho o verá, essa segunda vinda de Cristo, ela antecede o milênio. Ela é antes, vem antes, imediatamente antes do reino milenar. Na verdade, Cristo vem, ele desce aqui, ele coloca os pés aqui na terra para justamente estabelecer o reino, O reino prometido no Antigo Testamento, Em tantos textos, esse reino milenar, então, Cristo ele vem, Literalmente aquela fase da segunda vinda que a gente chama de revelação de Cristo. Então, Cristo vem antes do milênio. Por isso que a gente fala que a nossa corrente é pré-milenista, porque a segunda vinda de Cristo acontece antes do milênio, Só que nós também usamos a expressão pré-tribulacionista, que significa o quê?
que nós entendemos que a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada. Alguns teólogos usam a palavra vai ser raptada, né? A igreja vai ser tirada, arrebatada, raptada da terra antes de começar o período da grande tribulação, que nós entendemos ser, né, o período da grande tribulação equivale à 70ª semana de Daniel, que está lá no livro do profeta Daniel, portanto, um período de 7 anos, tá? Bom, gente, então, veja, eu acho interessante sempre a gente fazer um esboço, né, para a gente entender a sequência, a ordem dos acontecimentos escatológicos, tá? E aí depois, ou ao longo das aulas, né, não só das 4 primeiras, dessa e das próximas, ao longo das aulas, então, a gente vai tentando mostrar biblicamente esse esquema, esse esboço que a gente está passando para vocês, que a gente está esboçando para vocês. Então, nós já falamos, né, que nós vivemos num tempo que a gente entende ser o princípio das dores, né? Já estamos vivendo esse tempo do princípio das dores, onde nós temos os sinais dos tempos, né? Os sinais de que a gente está chegando no fim da história humana, tá? Bom, aí o que nós temos? Qual é o próximo evento escatológico no cronograma da revelação bíblica, segundo nós entendemos? É o arrebatamento da igreja, tá? Arrebatamento da igreja. Assim que a igreja é arrebatada, a gente falou na aula passada, né? O Senhor vem, só que no arrebatamento, alguns chamam a primeira fase da segunda vinda, né? Alguns teólogos dividem a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira, o arrebatamento. E a segunda fase, aquela vinda que é a revelação de Cristo, em que todo olho o verá, tá certo? Então veja, nessa primeira fase, que é o arrebatamento, Cristo não vem literalmente, ele vem literalmente, mas ele não pisa, ele não vai colocar os pés dele aqui na terra, né? No arrebatamento, Cristo se encontra com a igreja nos ares, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, conforme nós já falamos a semana passada. Então, no arrebatamento da igreja, lembra que a gente falou? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados num abrir e fechar de olhos e vamos, né, tanto os mortos ressuscitados quanto os vivos transformados, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E aí, vamos para o céu. Assim que ocorrer o arrebatamento, né, ato contínuo, a gente entende então que começa o período chamado de grande tribulação, tá? Que Jesus previu lá no sermão escatológico, né, que o livro de Apocalipse fala, a maior parte do livro de Apocalipse trata do período da grande tribulação. Então aí começa a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Tá? Então a gente entende que a grande tribulação terá um período de 7 anos, ok? No final, aí no período da grande tribulação, é que o anticristo vai estar agindo aqui, né, na face da terra, também o falso profeta, as 2 bestas que são preditas lá em Apocalipse, né, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e vai ser um período de julgamento de Deus sobre a terra, vai ser um período de tratamento de Deus com o povo de Israel especificamente, né? Esse é o período da grande tribulação, tá? 7 anos. E aí no final desses 7 anos, aí sim acontece a segunda vinda, que a gente chama de revelação de Cristo. Por quê? Porque aí todo olho verá, vai ser a revelação de Cristo. No arrebatamento, só a igreja e só os mortos em Cristo que serão ressuscitados que vão ver Cristo, vão encontrar Cristo nos ares, no arrebatamento. Agora, na revelação de Cristo, que ocorre no final da grande tribulação, aí o próprio Senhor Jesus vem,
E ele vem com a igreja que ele arrebatou desce com ele, né? A igreja vem com Cristo. E aí Cristo vem, aí como diz a Bíblia, todo olho verá, ele vai colocar os pés dele aqui na terra de novo, né? Como já havia colocado na sua primeira vinda, vai colocar novamente e vai derrotar o anticristo, né? Vai derrotar o anticristo nessa vinda, ele vai derrotar o anticristo e vai estabelecer então o reino milenar, tá? Aí começa o milênio, né? Então, é isso, gente. Bom, vamos lá. Vamos aqui então para os textos bíblicos, vamos tentar entender aqui. Olha, eu vou tentar falar aqui com vocês 7 razões, tá? Vamos ver aqui. Eu vou tentar falar com vocês hoje 7 razões pelas quais nós entendemos que as Escrituras ensinam que a igreja não passará pela tribulação, tá? A primeira razão, nós vamos ler aqui no texto que está em Apocalipse mesmo, no capítulo 3, versículo 10, tá? Se você, por acaso, tiver com a sua Bíblia e você puder acompanhar, seria muito interessante. Quero deixar também claro para vocês que o esboço dessa aula número 5 já está lá no blog, viu? Blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, né? Se alguém tiver aí assistindo essa aula com o celular, se você entrar no seu computador, conseguir ao mesmo tempo, né, você blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, você já vai achar, esse é o primeiro primeira postagem que vai estar lá, né? Mas qualquer coisa você pode digitar aí no Google. Digita assim, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, a igreja poupada da tribulação. Gravou? Digita aí no seu computador aí, se você quiser. Blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, a igreja poupada da tribulação. Se você abrir, você já vai acompanhar a aula, né? E o esboço aí você já vai acompanhando, já vai seguindo comigo aí, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10 diz o seguinte. Olha, aqui é interessante a gente entender o seguinte. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos aquelas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, né? Cartas que Jesus, o próprio Jesus, ditou, por assim dizer, para o apóstolo João escrever, né, na visão. Apocalipse é uma visão, né, gente? O livro de Apocalipse é uma visão que o apóstolo João teve quando ele estava confinado, preso na ilha de Patmos, tá? Então, nessa visão que ele teve, o Senhor Jesus orienta João a escrever 7 cartas para 7 igrejas, tá? E nós vamos ler aqui a carta para a igreja de Filadélfia, tá? Que é uma igreja considerada uma igreja fiel, né? Uma igreja exemplar, uma igreja considerada fiel aqui dentre as 7 igrejas, tá? E aí, nessa carta tem um versículo que é o versículo 10, então é Apocalipse 3:10, onde o Senhor Jesus diz o seguinte para essa igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, olha aí, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui, irmãos, veja, tudo bem, alguém pode falar, mas essa é uma promessa específica para a igreja de Filadélfia. Por que o Senhor trataria a igreja de Filadélfia diferente das demais igrejas, né? Eu penso que essa promessa aqui é uma promessa para todas as igrejas que forem encontradas fiéis, tá? Assim como a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, uma igreja modelo até, tá certo? Tanto que você vê, às vezes, não sei se você já viu, tem até umas igrejas hoje em dia que se chamam Filadélfia, né? Igreja Filadélfia, Igreja Evangélica Filadélfia, existe hoje em dia. Por quê? O pessoal se baseia no modelo dessa igreja aqui. A igreja de Filadélfia, aqui, nas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, porque era uma igreja fiel.
Então a gente entende o seguinte: todas as igrejas que forem fiéis, ou todos os crentes que fazem parte da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, que forem fiéis, poderão, né, serão beneficiados, vamos dizer assim, por essa promessa. Os crentes fiéis, aqueles que compõem a Igreja fiel de Cristo, eles serão beneficiados por essa promessa. Porque diz o quê? Vou repetir aqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque vocês foram perseverantes, porque vocês guardaram. Pelo motivo de vocês terem guardado a palavra da minha perseverança, então eu te guardarei. O Senhor está falando, vai guardar do quê? Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. É uma referência à aprovação dos dias finais, que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico, o Senhor fala que vai haver uma tribulação tal como nunca houve na história humana. Então é dessa tribulação aqui que Jesus está falando aqui nessa carta para a igreja de Filadélfia. Jesus está falando, já que vocês têm guardado a minha palavra, vocês têm guardado a palavra da minha perseverança, então eu também guardarei vocês do quê? Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Tá? Então, esse aqui é um argumento que a gente tem a favor do arrebatamento pré-tribulacional. Tá? Esse é um argumento que a gente tem a favor do arrebatamento pré-tribulacional. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa aqui, porque eu estou com o meu esboço aqui, ó. O tempo envolvido aqui é o que foi profetizado em Mateus 24, 21 em diante, a saber, a grande hora de dificuldade que haverá antes da volta do Senhor, da revelação de Cristo. Foi o que a gente falou. Vai haver uma hora, né, um tempo, vamos dizer assim, de muita dificuldade, que é o período da grande tribulação, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo, aquela que a gente chama de revelação de Cristo, em que todo olho verá. Tá certo? Bom, aqui ó, é interessante, ele fala aqui, a provação será dirigida aos que habitam na terra, né? Como está dizendo o texto aí, para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Então, a aprovação será dirigida aos que habitam na terra. Significa aqueles que se acomodaram ao mundo. Quem são esses, né, que vão ser provados, né? Que vão ser experimentados, como diz aqui, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quem são esses? Né? Aqueles que se acomodaram ao mundo, que se identificaram com o mundo. Né? Então, a promessa de Apocalipse 3,10, veja só, não é apenas que o Senhor livrará os fiéis da tentação como se a protegê-los dela, mas vai guardá-los da hora da provação, do período como um todo, né? Porque alguns comentaristas bíblicos, eles vão dizer, não, aqui está dizendo que Deus ele vai guardar, né, a igreja na provação. Ele vai permitir que a igreja passe pela tribulação e nesse período Deus vai guardar a igreja. Mas não é isso que a gente entende. A gente entende nesse texto aqui, realmente, que o Senhor vai guardá-los do período como um todo, né? Como diz aqui, ó, vai guardá-los da hora da provação, do período como um todo. É isso que o texto parece deixar claro para a gente, né? Olha, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Tá? Então, esse é um argumento, gente. É um primeiro argumento, um argumento bíblico aqui. Outro argumento, segundo que eu quero usar aqui com vocês, é baseado lá, eu vou voltar lá, se você puder voltar comigo, lá para o livro de Daniel,
a gente falou, acho que foi há 15 dias atrás, né? Nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, lembra? As 70 semanas de Daniel. Então, vamos ler rapidamente lá. Eu acho que na aula que a gente falou sobre as 70 semanas, eu já disse isso que eu vou dizer aqui, mas a gente tem que ir repetindo, né? Porque o aprendizado vem pela repetição, né? Então, vamos lá. Daniel 9, né? Daniel 9, versículo 24, né? Daniel 9, 24, quando o Senhor fala, né, com Daniel através do anjo Gabriel, diz assim, ó, 9, 24. 70 semanas estão determinadas, né? É uma determinação, é uma espécie de um decreto divino, tá? 70 semanas, probleminha aqui, já retomamos, né? Então veja, gente, 70 semanas, né, estão determinadas, estão decretadas, o que diz aqui, né, sobre o teu povo, né, e sobre a tua santa cidade. É muito interessante isso aqui, tá? Porque a gente tem que entender a natureza, né, da 70ª semana aqui, de Daniel. Daniel, isso, o irmão está perguntando aqui, ou está colocando aqui, né, para informar. Daniel, capítulo 9, versículo 24, isso mesmo. Então veja, outro argumento aqui, irmãos, como eu estava falando, é a natureza da 70ª semana de Daniel. Porque, olha, preste atenção, as 70 semanas de Daniel, que a gente aprendeu o quê? Que são 70 semanas de anos, né? Então, perfazem um total de 400. Que está me ligando aqui e dá essas travadas aqui, está até tirando a minha concentração aqui. Mas vamos lá, vou tentar aqui me concentrar. E se vocês estão ouvindo aí, dá um toque aí que tá dando para ouvir, tudo bem? Já 2 vezes uma pessoa tentou me ligar aqui agora e me desconcentrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui a minha concentração. Então veja só, gente. Como eu estava falando, né? 70 semanas são 70 semanas de anos, tá? Então equivale a 490 anos. Dessas 70 semanas, 69 já aconteceram. A gente já viu aqui, 69 já foram. Falta uma semana, tá? Falta uma semana de anos. Uma semana de anos, 7 anos, tá? Então, 69 semanas já foram, ou seja, 483 anos já se foram. Aí a gente até falou que a gente está vivendo um parênteses, que é a dispensação da igreja, né? Que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo oferecido a todos os povos, todas as nações, todas as tribos, tá? No fim, então, dessa dispensação da igreja que a gente está vivendo hoje, a gente entende então que a dispensação da igreja ela acaba com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada e começar a grande tribulação, então o Senhor começa a tratar novamente com o povo de Israel. Aí nós vamos ter a conclusão das 70 semanas. A conclusão com a última semana que falta acontecer, a 70ª semana. E aqui é sempre interessante você perceber no texto, né? Isso aqui, gente, me fez ter assim muita convicção dessa posição, né? Pré-tribulacionista, porque o texto é muito claro, né? O texto diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Qual era o povo de Daniel? O povo judeu, o povo de Israel. Essas 70 semanas, elas dizem respeito ao povo de Israel. É um tratamento de Deus com o povo de Israel.
Então a igreja não tem nada a ver com isso. Né? A igreja, nós cremos, vai ser tirada, vai ser arrebatada antes, porque a igreja não tem nada a ver com isso aqui. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Que povo é esse? O povo judeu, hebreu, israelita. Que cidade é essa? A cidade de Jerusalém. Então, a natureza, né, da 70ª semana de Daniel tem que ser levada em consideração aqui. Olha, eu anotei um comentário aqui, tá? Hoje eu estou usando os comentários do Thyssen, tá? Um teólogo francês chamado Thyssen, e também do Leon J. Wood, tá? Então estou usando esses dois autores aqui que estão aqui no meu esboço. Então, o Thyssen, ele diz o seguinte aqui, olha. Datamos o começo da igreja em Pentecostes. Quando que a igreja começou? Quando que a igreja começou, gente? A igreja começou no dia de Pentecostes. Não é? Quando o Espírito Santo foi derramado, Atos capítulo 2. É ali que começa a igreja. A igreja começa ali. Tá? Então nós datamos o começo da igreja em Pentecostes. Não foi, portanto, parte das 69 semanas. A igreja, preste atenção, a igreja não fez parte das 69 semanas. Porque quando que terminou as 69 semanas? Um pouco antes da morte de Jesus. Porque ele fala aqui, né, que depois que passasse as 69 semanas, o ungido seria morto. Lembra que a gente já leu aqui, tá aí no texto aí. Daniel 9, do 24 ao 27. Depois você lê aí. Ele fala aqui que depois das 7 mais 62, que perfazem 69 semanas, o ungido ia ser morto. Tá? Então, veja, Jesus ele é morto logo depois que acaba as 69 semanas. Então, quando Jesus é morto, a igreja não existia ainda. A igreja passa a existir depois. Jesus morre, ressuscita, não é isso? Depois de 50 dias, Pentecostes, por isso que chama Pentecostes, penta, né? 5. Depois de 50 dias depois da morte e da ressurreição de Jesus, é que o Espírito Santo é derramado. Então é aí que começa a igreja. A dispensação da igreja, a era da igreja, o tempo da igreja começa no dia de Pentecostes. Ou seja, a igreja não teve nada a ver com as 69 semanas anteriores. E também não vai ter nada a ver com a 70ª. Tá? Porque essas 70 semanas elas estão determinadas sobre o povo de Israel. É um tratamento de Deus com o teu povo, disse o anjo Gabriel aqui para Daniel. Né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Então não é uma coisa que se relaciona com a igreja, tá? Outra coisa, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver aqui. A igreja preenche o parêntese entre as 69, né? Entre as primeiras, vamos colocar assim, as primeiras 69 semanas e a semana de número 70. E não faz parte de nenhum dos dois períodos, tá? Então a igreja está nesse parênteses aí, entre o término da semana de número 69 e o início da semana de número 70, a gente tem esse parênteses, é aí que a igreja está. Então a igreja não participou nem das primeiras 69 semanas e nem vai participar da 70ª, porque essas semanas estão determinadas sobre o povo judeu. É tratamento de Deus com eles, tá? Então, esse é outro argumento, tá? Eu confesso para você, gente, o seguinte, eu já estudei muito esse assunto, já li por vários anos, e houve um tempo, né? Vou até confessar para vocês aqui, houve um tempo que eu comecei a pender para a visão pós-tribulacionista, né? Ou seja, eu comecei a achar que a igreja iria passar pela grande tribulação.
teve uma época que eu, que eu pendi para essa posição aí, né, que a gente chama de pós-tribulacionismo, que é, então, que a igreja vai passar pela tribulação. Mas um dos argumentos mais fortes assim que me fez perceber que a visão correta, pelo que eu entendo hoje, é o pré-tribulacionismo, foi justamente esse argumento, de que as 70 semanas elas não têm a ver com a igreja. As 70 semanas têm a ver com o povo de Israel. Deus não terminou de tratar com o povo de Israel ainda, gente. Por isso que é muito importante você interpretar as profecias dos profetas do Antigo Testamento de maneira literal. Porque tem muitas profecias do Antigo Testamento referentes ao povo de Israel que não se cumpriram ainda. Nós estamos aguardando o cumprimento. Tá? Então, inclusive promessas de restauração. Quando que vai se dar a restauração deles? Não vai ser durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação eles vão sofrer, os judeus. Mas depois da grande tribulação, no milênio, aí vai ser o reino. Né? O reino de justiça, de paz, de equidade. O reino, né, de restauração que é prometido em diversas profecias no Antigo Testamento. Tá certo? Então veja, o tratamento de Deus com Israel é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, né? Sempre atento. Deus, ele tem profecias específicas para o povo de Israel que não fazem parte, né, para a igreja, né? Aqui está, gente, aqui está um ponto importante. Eu sei que é muita informação, né, mas assim, para você entender essa questão escatológica, você tem que entender o seguinte, né? Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa, tá? Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Aqui está o erro que a gente entende, né? Com muita humildade a gente fala isso, porque eles são irmãos muito queridos, mas os amilenistas, né? Os amilenistas, a gente entende que eles falham aqui, porque eles não interpretam as profecias do Velho Testamento de forma literal. As profecias que são para Israel, eles interpretam de forma alegórica, dizendo que é para a igreja, e não é. Israel é uma coisa, a igreja é outra. As profecias do Antigo Testamento para Israel vão se cumprir ainda no reino milenar de Cristo. Né? E nós vamos tomar parte, de alguma maneira, nós vamos tomar parte também nisso. Amém, glória a Deus. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que se a rejeição de Israel, né, trouxe o evangelho para o mundo, você imagina quando eles forem restaurados, então, que glória não vai ser para todos. Eu estou falando com as minhas palavras aqui, tá, gente? Eu nem separei esse texto, teria que pegar, está lá em Romanos. Né? Mas é isso, então a gente tem que entender muito claramente isso daqui, tá? As profecias dirigidas para Israel no Antigo Testamento é para o povo de Israel, tá? E vão ter cumprimento mais adiante. Então a gente tem que separar, né, Israel da igreja. São dois povos diferentes, vamos dizer assim. São dois tratamentos de Deus diferentes. Tá? E aí, no caso, né, a gente discorda da posição amilenista porque eles interpretam as passagens alegoricamente e colocam tudo como sendo igreja. Tá? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui, senão a gente não consegue terminar. Né? O terceiro argumento aqui, gente, é a natureza e o propósito da tribulação, tá? Olha, preste atenção. Como a gente já leu em Apocalipse 3:10, né? A hora da provação, o que diz lá o texto? A igreja de Filadélfia. A hora da provação virá para experimentar quem? Experimentar os que habitam sobre a terra. Não é para experimentar a igreja. Não é a igreja que vai ser experimentada, irmão. Porque a igreja, ela tem sido experimentada ao longo dos séculos. Entendeu? Agora, é claro, alguém pode dizer assim, mas a igreja está muito fria, né?
A igreja está muito fria, a igreja tem que ser experimentada. Olha, quem está frio provavelmente não vai ser arrebatado. Não é? Aí vai ficar aí mesmo para ser experimentado. Quem é que vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado é a igreja fiel. Não é? É a igreja daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus e que estão buscando viver em santidade diante do Senhor. Esses que vão ser arrebatados. Né? A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente fala que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, a gente não está falando que todo mundo que senta lá na igreja vai ser arrebatado, gente. Tem muita gente dentro das igrejas que nem nasceu de novo ainda. Esse é um fato inconteste. Né? Eu, como pastor já há quase 25 anos, pastor de tempo integral há quase 25 anos, a gente convive com as pessoas. E uma coisa que é clara para mim é que nem todos que estão dentro da igreja são nascidos de novo. Né? Então, veja, a igreja fiel, a igreja que está aguardando o arrebatamento, né, em santidade, essa vai ser arrebatada. Essa não tem que ser mais experimentada. Talvez os que são só crentes nominais, né, que não estão vivendo em santidade diante de Deus, esse talvez tenham que ser experimentados mesmo, mas eles não vão ser arrebatados, eles vão ficar aqui, eles não vão subir. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja dos que nasceram de novo em Cristo Jesus, é a igreja dos que vivem, né, em santidade diante do Senhor, que buscam viver em santidade diante do Senhor. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Tá certo? Então, a hora da aprovação virá para experimentar os que habitam sobre a terra. Né? Experimentar aqueles, né? Como ele diz aqui, ó, quer ver? A tribulação é o período no qual Deus sairá a punir um mundo que rejeitou a Deus e a Cristo. A igreja não rejeitou a Deus e a Cristo. A igreja fiel, a igreja verdadeira, não rejeitou a Deus e a Cristo. Pelo contrário, abraçou a Deus e a Cristo. A tribulação é o período no qual Deus vai punir um mundo que rejeitou a Deus e a Cristo. É a hora da aprovação para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqueles que rejeitaram, né, Deus, aqueles que se acomodaram ao mundo, aqueles que se identificaram com Ele. Esses é que vão ser experimentados na tribulação. Não a igreja fiel. A igreja fiel já tem demonstrado a sua fidelidade ao Senhor. Né? Outra coisa, gente, e o propósito da tribulação, além disso, além de experimentar os que habitam sobre a terra, também é o tratamento de Deus com Israel. Agora eu vou ler um texto aqui em Jeremias, ó. A gente está em Daniel, né? Estou aqui em Daniel, deixa eu ver. Isaías, Jeremias, ó, profeta Jeremias, capítulo 30. Esse texto também é um texto importante na escatologia, tá? O Jeremias 30, versículo 7, é um texto bem importante na escatologia, que diz assim, ó, 37, Jeremias 37. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Veja aqui, o profeta Jeremias está falando daquele dia. Que dia é esse aqui? O dia da grande tribulação, o tempo da grande tribulação, né? Todos os teólogos, né, pré-milenistas e pré-tribulacionistas entendem que esse texto aqui é uma referência, não é, ao período da grande tribulação, que vai ser um período terrível para Jacó. Quem é Jacó aqui? É Israel. Né? A gente sabe que Jacó teve o nome dele mudado para Israel. Então representa a nação de Israel aqui. Vou ler novamente, olha, Jeremias 37. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Então veja, a natureza e o propósito da tribulação não é para tratar com a igreja, gente.
né? É para tratar com aqueles que se acomodaram ao mundo e se identificaram com o mundo, é para tratar com aqueles que rejeitaram a Deus e a Cristo, e é para tratar com o povo de Israel. O povo de Israel que tem rejeitado a Cristo, gente. É claro que, por exemplo, vamos supor aqui, uma pergunta boa que alguém poderia fazer, né? Mas e se um judeu for convertido? Bom, então ele não vai estar aqui na grande tribulação. O judeu convertido, o judeu que acredita em Jesus, ele vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Por quê? Porque ele faz parte da igreja. Entende? O judeu, o israelita, que se converteu de verdade, que é nascido de novo, que vive uma vida, né, diante do Senhor, esse judeu, esse israelita que se converteu, ele faz parte da igreja agora. E como parte da igreja, ele vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Agora, o judeu que não reconhece a Cristo como Messias, o judeu que não... Porque, gente, o Antigo Testamento é a história do povo judeu, a história do povo de Israel. E nós temos no Antigo Testamento dezenas de profecias a respeito da vinda do Messias. O Messias veio, é Cristo, e eles não reconheceram. Eles estão até agora esperando o Messias. Então, o tratamento na grande tribulação é com eles, é com o povo de Israel, tá? Então, veja, a natureza e o propósito da tribulação é para experimentar os que habitam sobre a terra, tá? Ou seja, como disse o Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia, né? A hora da tribulação virá para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Essas são as pessoas que se identificaram com este mundo, que não são salvas, que rejeitaram a Deus, que rejeitaram a Cristo, tá? E também, além disso, o período da tribulação é o tempo de angústia para Jacó, é o tratamento de Deus com o povo de Israel, tá? Esse autor aqui, o Thyssen, ele até usa aqui um argumento interessante, né? Ele diz o seguinte aqui, ó. Ele diz assim, deixa eu ver aqui. Ele diz assim: quando Deus achou que estava na hora de castigar Sodoma e Gomorra, primeiro ele tirou Ló e a sua família daquele lugar. Com relação à igreja, a experiência de Ló nos ensina que ele, né, Deus, tirará a igreja do mundo antes que seus juízos comecem a cair sobre os ímpios. Porque, gente, a grande tribulação é juízo. Olha lá no livro de Apocalipse que você vai ver. É 7 selos, é 7 taças da ira, é 7 trombetas, é catástrofe atrás de catástrofe, é calamidade atrás de calamidade. Entende? Então veja, eu achei interessante essa correlação aqui que esse autor faz. Eu vou reler de novo aqui, ó, preste atenção. Quando Deus achou que estava na hora de castigar Sodoma e Gomorra, primeiro Deus tirou Ló e a família de Ló daquele lugar. Lembra, gente, dessa passagem? Só que aqui tem um detalhe, né? Quando Ló estava saindo com a mulher dele e com as 2 filhas, o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ou seja, ela terminou sofrendo o juízo de Deus, né? Por quê? Porque ela olhou para trás, né? Ela estava pegada, o coração dela estava pegado com aquela cidade, com aquelas práticas, com aquela vida pecaminosa. E ela olhou para trás. Então ela não foi livre do juízo de Deus. Agora, Ló e as 2 filhas foram, tá? Então veja, é interessante a gente pensar aqui que o caso de Sodoma e Gomorra é um caso bem interessante, bem emblemático, né? Por quê? Porque, veja, Deus já trouxe manifestações de juízo sobre a terra, né? Sodoma e Gomorra é uma delas, né? E quando o Senhor
trouxe juízo para Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló e a família de Ló de lá. Tá? Então é como se fosse ali um modelo, né? Vamos dizer assim, um tipo, né? Uma tipificação do juízo de Deus que virá sobre a terra. Né? Então a gente poderia dizer aqui, quando chegar a hora de Deus derramar as taças da ira de Deus, né, sobre a terra, conforme está escrito em Apocalipse, né, antes de começar isso, Deus vai tirar a sua igreja. Né? Deus vai raptar a sua igreja, por assim dizer. Tá? Então ele diz aqui, a experiência de Ló nos ensina, né, que o Senhor, né, tirará a igreja do mundo antes que seus juízos comecem a cair sobre os ímpios. Né? Então é isso, gente. Eu estou aqui vendo aqui, né? Estou aqui acompanhando com o meu aqui no horário, estou acompanhando o horário, eu estou vendo que hoje a gente não vai conseguir, tá? A gente não vai conseguir cumprir essa aula hoje. Eu vou ter que continuar na próxima terça-feira essa argumentação aqui, tá? Sobre a igreja poupada da tribulação, porque como são 7 argumentos, a gente só viu 3 até agora, tá? A gente só viu 3 argumentos, então a gente não vai ter como ver todos hoje, porque são muitos detalhes, tá? São muitos detalhes. Eu gostaria apenas de, para a gente terminar aqui hoje, vamos avançar um pouquinho mais, né? Vamos ver o quarto argumento aqui, que a gente vai tirar lá do livro de Apocalipse. Então, se você puder ir comigo lá para Apocalipse, capítulo 4, né? Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4 também, né? Porque, gente, no livro de Apocalipse surgem muitas figuras, né? Assim, figuras que eu quero dizer, muitos personagens, né? Muitos personagens. Então, por exemplo, você tem os 4 seres viventes, né? Você tem, por exemplo, os 24 anciãos. Você tem os anjos, né? Sempre aparecem os anjos, tá certo? Mas quem são esses 24 anciãos que aparecem no livro de Apocalipse? Tá? Essa é uma pergunta, né? Uma boa pergunta. Quem são esses 24 anciãos? Veja, aqui em Apocalipse 4, versículo 4, diz assim, olha, 4 diz assim, ao redor do trono, né? Então ao redor do trono do Senhor, né? Ao redor do trono há também 24 tronos. Então, ao redor do trono há 24 tronos, né? Só que aqui você tem que ver uma coisa, gente. Eu sei que são muitos detalhes, mas vamos com calma. Aqui você tem que entender o seguinte: o livro de Apocalipse, ele vai alternando acontecimentos no céu e na terra. Tá? No céu e na terra. Então a gente entende que, veja, enquanto a grande tribulação estiver comendo solta aqui na face da terra, a igreja está com Cristo no céu. E estão acontecendo algumas coisas lá, também no céu. Tá? Estão acontecendo coisas lá, isso eu vou falar na próxima aula. Hoje não vai dar tempo de falar. Mas é interessante você perceber que o livro de Apocalipse tem hora que ele focaliza o céu, tem hora que ele focaliza a terra. É sempre assim. Tá? É como se fosse uma câmera, vamos dizer. Né? Tem hora que está focalizando os acontecimentos no céu, tem hora que está focalizando os acontecimentos na terra. Aqui, por exemplo, esse texto ele começa focalizando o céu. Ó, no versículo 1, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, diz o quê? Depois destas coisas, depois de que coisas? Os capítulos 2 e 3 estão falando das 7 igrejas, das 7 cartas para 7 igrejas, né? Aí o capítulo 4 começa, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, olha aí, onde que é a visão que está se passando aqui agora? Ele está falando que ele viu uma porta aberta no céu. Então aqui,
os acontecimentos aqui do capítulo 4, ele está focalizando os acontecimentos no céu. Então lá no céu ele viu um trono, ao redor desse trono tinha mais 24 tronos, né? Versículo 4, ó. E assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco. Presta atenção na roupa desses anciãos. Eles estavam vestidos de branco, né? Em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Então veja, gente, esses 24 anciãos aqui, ao que tudo indica, eles representam a igreja, tá? A igreja. Depois, se você, por exemplo, se você puder rapidamente aí, não tira Apocalipse 4 aí não, deixa marcado, que eu já vou voltar aí. Mas aí, gente, você vai ter o quê? Né? Olha, no capítulo 6, aqui de Apocalipse, começa o que a gente chama a grande tribulação propriamente dita. A grande tribulação começa a ser descrita aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Aí vai. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tudo grande tribulação. Aí quando chega no 19, pessoal, no capítulo 19, é que acontece então a vinda de Cristo, né? A revelação de Cristo, em que todo olho o verá, né? E olha só, gente, que interessante essa descrição aqui. Apocalipse 19, veja o versículo 11. Apocalipse 19, 11, olha só. Então João está descrevendo aqui, ele que está tendo a visão, ele diz assim: vi o céu aberto, olha aí, o céu aberto, presta atenção, o céu, tá? E eis um cavalo branco. Tá? Aqui, o céu aberto é para a manifestação, né, para a segunda vinda de Cristo, em que todo olho verá, por isso que o céu se abriu aqui, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. De quem que está falando aqui, gente? É uma referência ao Senhor Jesus. Está muito claro aqui. Né? Um cavalo branco e o cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Verso 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, quer dizer, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem que é esse aqui? É o Senhor Jesus, né? Ele vem vestido com um manto tinto de sangue. Por quê? Porque o sangue dele foi vertido ali na cruz. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. O apóstolo João fala lá que o Verbo se fez carne, né? O Verbo de Deus, é o Senhor Jesus. Agora, olha só o verso 14. Aqui que eu quero que você preste atenção. Capítulo 19, verso 14. Diz assim: e seguiram-no os exércitos que há no céu. Gente, que exércitos que há no céu são esses, né? Que exércitos que há no céu são esses? Vamos ver aqui, vamos seguir aqui. Verso 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, né, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha, veja, são as mesmas vestes que os anciãos vestem, né? Vestes de linho finíssimo, branco e puro. Tá? Então veja, gente, a gente não tem tempo aqui, são muitos detalhes, tá? Mas a gente entende então que não só eu entendo, né, muitos comentaristas, muitos teólogos aí com muito mais autoridade, entendem que esses 24 anciãos, se você puder voltar lá para Apocalipse 4, então, né, os comentaristas da Bíblia,
em especial os pré-milenistas e pré-tribulacionistas, entendem aqui que esses 24 anciãos representam a igreja. E a igreja está onde aqui no início do capítulo 4? Está no céu. Tá? E aí, se você for lendo, a gente não vai ter como ler aqui, mas depois eu vou deixar uma tarefa de casa. Leia aí o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Tudo o que está acontecendo aqui é no céu, está tudo no céu. O que está acontecendo aqui nos capítulos 4 e nos capítulos 5. Tá? Aí o capítulo 6 começa com a abertura do primeiro selo. Né? Porque tem 7 selos, depois as 7 trombetas, né? Depois as 7 taças, tá certo? Depois as 7 taças. Essa é a ordem, né? Então a gente tem 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças, que são os julgamentos de Deus sobre a terra. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Não sei se está dando para vocês captarem. Que os 24 anciãos, que, pelo que a gente entende, representam a igreja, eles estão no céu antes dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças começarem a ser derramadas. Ou seja, antes da grande tribulação começar. Tá? Se você for pensar o livro de Apocalipse cronologicamente, a grande tribulação está descrita a partir do capítulo 6. Mas antes, no capítulo 4, a gente tem os 24 anciãos no céu. Tá? Antes da grande tribulação começar. A gente tem os 24 anciãos, que segundo se entende são uma representação da igreja, no céu. Tá? Adorando o Senhor. Tal. Então, por aqui também é um outro argumento. Né? É um outro argumento. Veja, eu vou ler aqui o que esse autor que eu fiz aqui um tipo de um resumo, né? Mas esse autor aqui ele diz assim, ó, na verdade aqui foram as minhas próprias palavras aqui que eu tentei resumir lá o que o autor estava falando no livro. Então eu escrevi o seguinte, ó, na visão de João, os 24 anciãos estavam no céu, assentados sobre tronos antes do primeiro selo ser quebrado. Isto é, antes que o primeiro julgamento da tribulação fosse despejado. Quem são esses anciãos? Representam a igreja. Então, a cena mostrada em Apocalipse 4 e 5 resulta diretamente do arrebatamento da igreja. Tá? Para muitos teólogos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, essa cena do capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse, que antecede, né, o derramamento dos selos, das trombetas e das taças, é o quê? É o resultado do arrebatamento, porque se os 24 anciãos representam a igreja está no céu, antes dos flagelos começarem a ser derramados sobre a face da terra. Tá? Então esse é mais um argumento, tá, gente? Então são vários argumentos, né? Eu relacionei 7, existem outros até, existem outros autores que trazem outros. Eu relacionei 7 que são, né, mais interessantes, talvez os mais conhecidos, os mais usados. Mas a gente não vai continuar hoje porque não vai dar tempo, tá? Então eu vou deixar uma lição de casa para vocês, tá bom? Vou deixar uma lição de casa. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão entrar lá no meu blog, no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, vocês vão então acessar esse esboço aqui da aula 5, tá? Escatologia, parte 5, aula 5, e aí você vai leia esse esboço. Tenta ler as referências bíblicas, tenta entender. Eu sei que não é fácil, né? Para quem não está acostumado, para quem não está familiarizado com o assunto, não é um assunto muito simples. Tá? Mas vai tentando ler, vai tentando, né, assimilar, né, os textos bíblicos, o texto aqui do esboço. Se possível, ouve novamente essa aula. Eu vou postar essa aula de novo
né, amanhã no YouTube também, tá? Eu vou postar essa aula no meu canal do YouTube, tá bom? Então você pode então acessar lá e pode ouvir, tá? E vai ouvindo, gente, vai ouvindo, porque eu já falei aqui na aula passada para vocês, né? Eu uso muito esse método, tá? Quando eu pego até mesmo sobre escatologia para preparar essas aulas aqui, eu tenho ouvido alguns teólogos, né? Eu tenho ouvido alguns teólogos, tá? Tenho acessado. Só que tem que tomar cuidado porque tem muita gente falando, né? E tem muita gente que fala coisa que não tem nada a ver. Então, tem que ser gente boa, você tem que ouvir gente boa, né? E eu tenho ouvido alguns pastores que são teólogos também, muito bons. E eu ouço várias vezes. Para quê? Para fixar, para aprender, para ir fazendo sentido na minha cabeça, né? Então, o ideal é você ouvir. Ouve essa aula mais vezes. Ouve essa aula novamente, que isso vai aos poucos, vai aí te esclarecendo, você vai entendendo aos poucos. Tá bom, gente? Então eu vou parar por aqui hoje, ok? Hoje eu vou fazer a aula um pouco mais curta. Deu 1 hora de aula, tá ótimo já, né? A gente começou às 8 horas, já são 9h03 aqui. As aulas anteriores foi 1h15, 1h20, acho que ficou um pouco cansativo. Eu quero ver se a partir dessa aula eu vou tentar fazer de 1 hora cada aula, tá bom? Mas é isso aí. Então, eu vou me despedir por aqui. Para quem acompanha a gente nas lives pela manhã, amanhã cedo, com a permissão de Deus, eu vou estar com a minha esposa, aqui nesse mesmo lugar, com esse lindo quadro aqui atrás, né? Nós vamos continuar falando sobre as parábolas de Jesus. Às 8 horas da manhã a gente tem falado de terça a sexta, né? Às 8 horas da manhã a gente tem falado sobre as parábolas de Jesus. Então participe conosco se você puder, ok? E para quem está fazendo o curso de escatologia, próxima terça-feira a gente retoma esse assunto aqui. Vou voltar aqui para essa aula aqui, para a gente então entender, né, essa questão e ver os argumentos que a gente entende que sustentam a posição de que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação, ok? Muito obrigado, gente, pela companhia de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem acompanhando. Estou evitando aqui de falar nomes, né? Porque depois esse vídeo vai ser assistido por outras pessoas em outras épocas também. Então, para não ficar muito cansativo para o pessoal, estou evitando de falar nomes, tá? Mas agradeço muito a todos que estão conosco. Um forte abraço, uma boa noite e até amanhã, permitindo Deus.